Hoje, o S&P 500 está negociando a um preço sobre lucro de 25,2 vezes, atingindo o maior patamar dos últimos 25 anos e, claro, que excluindo aqui a pandemia. Esse patamar de valuation só foi atingido 3 vezes na história, em 1987, em 92 em 1999. E como você pode ver, o que todas elas tiveram em comum é uma grande correção nos preços nos anos seguintes. Pelos últimos 15 anos foi criado um consenso de que é só jogar dinheiro no S&P e deixar lá que os ganhos viriam ano após ano. E de fato isso foi o caso nos últimos 15 anos, com o S&P subindo 481% nesse período. E se considerarmos o retorno em real, nesse período, teria sido de 1.730%, o equivalente a 21,3% ao ano, porque a gente tem a valorização do índice mais a valorização do dólar contra o real. Porém, eu quero te mostrar esse gráfico. Esse gráfico nos mostra o S&P 500 ajustado pela inflação, e vemos que os retornos do principal índice de ação nem sempre é tão bom assim no médio prazo. Em diversos períodos da história, o S&P 500 demorou décadas para ultrapassar seu valor real, como é o caso nos períodos entre as décadas de 1930 até 1950, de 1968 até 1992 e de 99 até 2015. O que isso significa é que durante todos esses períodos o S&P 500 não foi capaz de entregar nenhum retorno real para seus investidores. E é o que nos faz perguntar: será que os próximos 5 anos realmente serão iguais aos últimos 15? E para responder essa pergunta, vamos analisar como o panorama do mercado norte-americano está em relação a preço, sentimento e lucratividade. Começamos então pelo preço. Como que o S&P 500 está em termos de valuation? O S&P 500 está negociando a um preço sobre lucro de 25,2 vezes, como a gente mostrou, um patamar bastante elevado em relação ao passado. E a história nos diz que todas as vezes que os valuations chegaram a esse patamar, como já mostramos, as correções que ocorreram depois foram bastante violentas. E em outras métricas, como preço sobre valor patrimonial ou EV sobre EBITDA, o índice se apresenta mais caro ainda. Em termos de preço sobre valor patrimonial, o índice está em 5,4 vezes, acima dos 5,2 vezes registrados no topo da bolha da internet. E o EV sobre EBITDA está em 16,5 vezes, que é também acima dos 14,2 que foram registrados no ano de 2000. E em termos de dividend yield, earnings yield e free cash flow yield, a história é a mesma. A última vez que vimos isso foi antes de estourar a bolha da internet. Então, acredito aqui que não há dúvidas se os valuations estão esticados ou não. Sim, o S&P 500 está bem caro. Então, classificamos o parâmetro preço como negativo. Vamos avaliar agora o segundo parâmetro, sentimento do mercado. Aqui queremos avaliar se os investidores estão neutros, eufóricos ou em pânico. E um dos melhores índices para isso é o Levikovich Index, que tem um bom histórico em identificar momentos que o mercado estava em pânico, que dão boas oportunidades de compra, como foi o caso no início da década de 90 e após a grande crise financeira de 2008. E por aí vai. Enquanto também foi um bom preditor de momentos de euforia do mercado, como foram os casos em 1999, na bolha da internet, e em 2007, antes da grande crise financeira. Hoje estamos abaixo do que foi a bolha de 2000 e acima de 2007. Então podemos considerar que estamos em um patamar considerado elevado de euforia, puxado pela animação da nova tecnologia disruptiva, a inteligência artificial. Portanto, no critério sentimento também vamos classificar como negativo. E nesse momento você deve estar confuso no vídeo e se perguntando por que os investidores ainda estão alocando mais e mais dinheiro no S&P 500, que nos leva ao terceiro ponto, a lucratividade das empresas. Esse, de fato, é o critério que está segurando e até puxando o otimismo do mercado, refletindo nos valuations que mostrei. Podemos ver que as empresas do S&P 500 vêm aumentando sua margem líquida de forma sustentada nas últimas décadas. Porém, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que isso é por causa do aumento de eficiência das empresas de tecnologia, com esses dois gráficos podemos mostrar a verdade. O aumento da lucratividade das empresas é em grande parte reflexo do processo de redução da alavancagem das empresas após a grande crise financeira de 2008, o que também reduz as despesas com juros dessas empresas, aumentando assim seus lucros. E a prova disso é que a margem EBITDA das empresas do índice não apresentaram melhora alguma em relação à média do passado. Isso nos mostra que a margem líquida do S&P 500 só subiu por causa de uma melhor estrutura de capital com menor alavancagem, o que reduz as despesas com juros das empresas e aumenta o lucro delas. E definitivamente não subiu só por causa de alguma melhora de eficiência nos custos ou despesas operacionais. E principalmente se considerarmos mais a rotação de dólar para fora dos Estados Unidos, que já explicamos e abordamos em outros vídeos.
Então, voltando para responder a pergunta se os próximos 5 a 10 anos vão ser iguais aos últimos 10 ou 15, a resposta é não. Quem pegou, pegou. Os últimos 10 anos não vão se repetir novamente. E isso é o que nós pensamos para o médio e longo prazo para o S&P 500. Agora, para o curto prazo, ainda vemos upside sim para a bolsa norte-americana, principalmente se esse cenário de hoje, de corte de juros do Fed, mas inflação abaixo do esperado, mais um mercado de trabalho minimamente resiliente, se mantiver. Porém, esse cenário tem várias ressalvas e queremos abordar em outros vídeos. Então, se entregamos valor de alguma forma e você acredita que devemos levar mais análises de nível institucional para vocês, dê um like e se inscreva, que nos ajuda a ajudar vocês.